Amadas irmãs, amados irmãos, nesse momento tão belo da Eucaristia, a liturgia da palavra, queremos acolher a palavra que nos foi anunciada, proclamada, e deixar que essa palavra ilumine, fortaleça, alimente o nosso coração, a nossa vida e a nossa missão. Nesse 21º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos chama a atenção sobre aquela que é a identidade e a mesma missão da Igreja, fundada em Jesus Cristo, sustentada na profissão de fé de Pedro. E a Igreja de Cristo, sustentada em Pedro, hoje no Papa e nos sucessores dos apóstolos, é aquela que leva, como nós, povo de Deus, a mensagem do Evangelho, do anúncio de Jesus Cristo. Do Evangelho que ilumina a vida da Igreja e a nossa, poderíamos pensar 4 momentos. O primeiro deles é a pergunta que nos provoca, nos intriga e nos chama ao compromisso e há uma resposta sincera: quem sou eu? Quem dizem os homens que eu seja? Para vocês, quem eu sou? Nossa fé e vida cristã se sustenta na profissão de fé. Nós cremos em um Pai que nos ama, em Jesus Cristo nosso Salvador e o Espírito Santificador, que hoje conduz e ilumina a vida da Igreja e da humanidade. Há um certo momento nesse caminho de Jesus com os seus apóstolos e discípulos, era a hora da prova. Em quem vocês creem? Acreditam verdadeiramente que eu sou o Filho de Deus, enviado a este mundo para vos salvar? O que os outros pensam, há uma diversidade de respostas. Mas a pergunta, mais que aos outros, é a nós mesmos. Foi a Pedro e aos apóstolos: mas para vocês, quem eu sou? Esta é uma pergunta que respondemos todos os dias, que buscamos dar respostas na nossa oração, na vida dos sacramentos, no compromisso com a Igreja, na autenticidade da nossa fé, no testemunho do dia a dia em nossa família, em nossa casa, no nosso trabalho, na participação ativa na vida da comunidade, nos compromissos que assumimos, na missão mesma de sermos pais, mães, cuidarmos e amarmos nossa família. É uma resposta a esta pergunta. Uma pergunta que todos os dias devemos responder com amor, com autenticidade. Mas é preciso também deixar-se perguntar. E muitas vezes no caminho da fé, quando vem a aridez, as dúvidas, quando surgem os desafios e as dificuldades, temos que sempre nos perguntar: cremos verdadeiramente? A minha fé é assim tão profunda para professar que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus? Peçamos essa graça para que nas perguntas que o próprio Deus nos faz em Cristo no Espírito, possamos abrir o coração. O segundo momento é a resposta de Pedro. Na verdade, dizem os exegetas, na pergunta de Jesus já tem a resposta. Por quê? Para vocês, quem eu sou? Eu sou, no livro do Êxodo, é o nome de Deus, Yahvé. Eu sou. A quem irei anunciar? Pergunta Moisés. Dirás que aquele que é, eu sou. Importante perceber esse detalhe exegético, da Sagrada Escritura, porque eu sou é o nome de Deus. Para vocês, quem eu sou? Eu sou Deus.
sou filho de Deus. A resposta de Pedro, claro, vai nessa direção. Então, em segundo lugar, somos chamados a dar essa resposta todos os dias. O nosso seguimento, o nosso discipulado, na nossa missionariedade de cristãos e cristãs. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma revelação do Pai. Não foi por obra humana de Jesus, mas porque o Pai te revelou. Como é bom enchermos o nosso coração e a nossa vida com essa certeza que dá sentido, que dá horizontes às perspectivas da nossa fé. E dizer ao mundo, dizer à sociedade, como em todos os séculos e milênios, nós cremos em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que veio fazer a vontade do Pai, aquele que morreu na cruz para nos salvar, deu a sua vida, ressuscitado, enviou o seu Espírito para que continue crescendo, ajudando a igreja a crescer e a caminhar. Que bom podermos professar a fé. Ao iniciarmos a celebração, nós já fazemos, invocamos a Trindade Santa. Em todos os momentos que rezamos, que celebramos, que testemunhamos, sempre vem essa resposta tão bonita: Senhor, Tu és o meu Senhor, Tu és o Filho de Deus, Tu és aquele que me salvou, em Ti entrego a minha vida, a minha existência. Por causa de Ti, do Teu Evangelho, na igreja, na comunhão da igreja, vou vivendo, praticando a minha fé, dando testemunho desse amor de Deus em Cristo. Vamos pedir essa graça, que não é apenas vontade nossa, é esforço também, caminho de santidade, mas é também graça e revelação de Deus para aqueles que o buscam de coração sincero. É preciso que o busquemos sempre. Em terceiro lugar, se respondemos com amor a essa pergunta, uma pergunta de todos os tempos: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Como Pedro respondemos: Tu és Deus, Tu és o Filho de Deus vivo hoje, aqui presente no meio de nós. Em Ti nasce a igreja, funda-se a igreja. Tu és Pedro, sobre esta pedra, a fé de Pedro e a mesma pessoa que encarna essa fé, a igreja é construída, em torno dos 12 apóstolos, fundando, nascendo a igreja, dando a ele as chaves do reino, o poder, a autoridade. É importante recordar aqui que a igreja, na sua estrutura e organização, o sucessor de Pedro, vigário de Cristo na terra, o nosso Papa, com os sucessores dos apóstolos, os bispos, a colegialidade episcopal, uma autoridade de serviço, de amor, de pastoreio, de santificação, de anúncio da palavra. Tu és Pedro, sobre esta pedra. A igreja nasce da fé. Nós somos a igreja de Jesus Cristo pela nossa fé. Nós dizemos, somos uma comunidade de fé, que crê, que acredita, que reza, que se reúne, que celebra, que caminha unida e em comunhão. Vamos pedir essa graça, irmãos e irmãs, para que nessa fé de Pedro, e na mesma pessoa de Pedro, que dá sustento e fundamento ao caminho da igreja, hoje em torno do nosso Papa, quem expressamos nossa fidelidade ao magistério da igreja, para que estejamos bem sustentados, bem fundamentados, a pedra e as chaves, a unidade e a comunhão, o perdão, a misericórdia, a reconciliação. Pedir essa graça da unidade. Recentemente a igreja busca esse caminho cada vez mais que dizemos sinodal, caminhar juntos. Por causa disso, do seguimento de Jesus, a nossa profissão de fé nele como nosso Salvador,
a igreja. Creio na igreja una, santa, católica, apostólica romana. Esta é a nossa fé. É a fé que cremos na igreja, na comunhão, na unidade. E o quarto elemento tão bonito que abre o nosso coração: unir, desligar. O que é tudo isso, senão o chamado a caminhar juntos, a vivermos o perdão e a reconciliação, a abrirmos o coração e as portas da igreja, a porta da nossa vida, para acolher o amor de Deus e o amor dos irmãos. Tudo que ligares aqui, perdão, reconciliação, fraternidade, é uma igreja que não se fecha, não se isola, não é um clube, como dizia o Papa Francisco, não é uma organização social, é uma comunidade de fé, daqueles que creem e são filhos e filhas de Deus. Por isso o nosso coração se abre para que todos sejam ligados, professando a sua fé, vivendo esses princípios e valores do Evangelho, para que todos possam permanecer unidos, para que essa chave do entrar e do sair seja sempre a grande entrada através do santo batismo, para fazermos o caminho da santidade e alcançarmos a salvação. Como é bela a nossa igreja, como é belo esse plano de salvação de Deus. Em Cristo, na comunhão com Pedro, hoje com o nosso Papa, o Colégio Episcopal, vamos caminhando juntos. Para concluir, hoje a igreja lembra, nessa igreja que participativa, que é de comunhão, que é de unidade, de corresponsabilidade, onde os dons e carismas são acolhidos. Pelo santo batismo e na fé, cada um de nós tem um dom, tem uma graça, tem muitos carismas, que são feitos ministérios, serviços. Quando falamos ministérios, serviços, são os dons, graças que temos, que colocamos a serviço dos irmãos e da igreja. Por isso, nesse quarto domingo do mês vocacional, nós rezamos em particular pelos cristãos leigos e leigas, que lá na paróquia, na comunidade, colocam-se a serviço dos irmãos. Além do testemunho, como cristãos católicos no seu lugar de trabalho, na sua família, onde estão, e ali é a missão própria dos cristãos leigos e leigas, mas também na comunidade. Quantos serviços, quantos ministérios, são as nossas pastorais, os nossos grupos, associações, movimentos, como as equipes de Nossa Senhora, colocar-se a serviço dos irmãos, ajudar a crescer na fé. Por isso vamos rezar por nós, né? Cada um de nós aqui tem alguma coisa que faz, que realiza, que generosamente se coloca à disposição. É a igreja de Pedro, na fé de Pedro, que é a igreja de Cristo, que é a nossa igreja hoje. E agradeçamos a Deus. Aqui em nossa catedral temos um grande número dos membros das equipes de Nossa Senhora com a camiseta amarela, né? Não sei se é amarela, é uma cor que os destaca bastante, né? E os identifica, né? Que vocês continuem recordando essa ação de graças nessa data pelos 18 anos, né? Dessa região Espírito Santo, para que como casais, né? Essa espiritualidade conjugal que é própria do vosso carisma de movimento de equipes de Nossa Senhora, mas vivendo também em comunidade. A equipe de Nossa Senhora é uma comunidade eclesial que reza, que reflete, que celebra, que caminha e se ajunta, né, assumindo aqueles que são seus compromissos e sendo um sinal, né, como dizia o venerável padre Henri Caffarel, né, o Papa Leão XIV reconheceu as suas virtudes heróicas, e por isso é um venerável na igreja, pode ser um caminho de santidade, possa ser um exemplo e um testemunho, como dizia ele, para que essa vivência conjugal, essa espiritualidade e amor profundo, possa contribuir na vida da comunidade eclesial, onde vocês, né, atuam, onde vocês realizam a vossa missão. Que Deus também então vos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.